Conversa de bastidor com Bela Megali. Oi, Bela, boa noite, tudo bem? Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. Boa noite, ouvintes. Oi, Bela. Bela, qual foi o recado que Jair Bolsonaro mandou para Eduardo? Débora, o Jair Bolsonaro não está nada feliz com as ações que o filho tem tomado nos Estados Unidos. Em visitas que vários parlamentares fizeram recentemente ao ex-presidente que está em prisão domiciliar, ele externou bastante incômodo, disse que as falas do Eduardo e essa ação dele aí como franco atirador, criticando não só o Supremo Tribunal Federal, mas o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ameaçando o presidente do Senado, o presidente da Câmara, tem sido um problemão para ele. Ele avalia que essas atitudes do Eduardo Bolsonaro só prejudicam mais a situação. Vamos lembrar aqui para o nosso ouvinte que no início do mês, o Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão naquele processo da trama golpista. E o Jair Bolsonaro, então, pediu para que alguns aliados mais próximos a ele transmitissem esse recado ao Eduardo Bolsonaro. Inclusive, não é a primeira vez que tem esse apelo indireto do pai para o filho, viu, Débora e Carol? O senador Flávio Bolsonaro admitiu para mim que há algumas semanas chegou a ter uma conversa com o Eduardo para, abre aspas, ajustar o tom das declarações do Eduardo, porque tem uma percepção de que, como eu falei há pouco, ele está muito agressivo em entrevistas e postagens nas redes sociais. Mas o que a gente está vendo é que não teve efeito algum esse apelo do Flávio e novos apelos também não terão efeito. Eu falei ali com o entorno do Eduardo e o que ele tem deixado claro é que não vai atender o pai e vai continuar com a sua ação nos Estados Unidos junto à gestão do Donald Trump, que Eduardo vê como a única maneira de conseguir a anistia ampla e restrita que ele tanto fala. Agora, o que a gente vê é que, principalmente depois dos protestos contra a PEC da blindagem e da anistia, o projeto está dando água, né? O que tem ali caminhando no Congresso é uma proposta que também não está muito consolidada sobre possibilidade de diminuição de penas, mas o Eduardo não aceita isso, não quer ouvir falar disso de maneira nenhuma. Então, a situação está bastante complicada na família Bolsonaro, Débora e Carol. Pelo contrário, né, Bela? Ele está ameaçando dobrar a aposta, né? Dizendo que essas propostas alternativas à anistia só vão aumentar a ação dele nos Estados Unidos. É isso mesmo. Hoje ele teve uma reunião com o Sóstenes Cavalcante em Miami. O líder do PL está nos Estados Unidos e eles tiveram uma agenda nessa tarde. O Paulo Figueiredo, que é o braço direito do Eduardo nos Estados Unidos e participa dessas agendas junto à gestão Trump no país americano, também participou do encontro, e o Eduardo falou claramente para o Sóstenes que não admite outro debate, além da anistia ampla, geral e restrita. Falou que qualquer medida que seja apresentada vai fazer ele dobrar a aposta, como você falou, e aumentar a sua atuação junto à gestão Donald Trump em busca de sanções de autoridades brasileiras. Então, o que a gente está vendo é que o Eduardo e também o Paulo Figueiredo, que foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República na segunda-feira, justamente sob essa acusação de coação junto às autoridades americanas por estarem fazendo essa série de ameaças ali ao Supremo e a integrantes do Congresso que não aceitarem a anistia. Ele só está dobrando a aposta e assumindo que o único caminho que vai ter é a anistia, mesmo com o pai falando que essa situação está prejudicando, enfim, está prejudicando, né? Está prejudicando Jair Bolsonaro. E outro ponto que o Eduardo também tem batido o pé é numa eventual candidatura à presidência da República. E tem dito que mesmo que Jair Bolsonaro lance ou apoie outro nome, como Tarcísio de Freitas, ele vai se lançar à presidência. Afirma ainda que a única maneira dele não concorrer ao Palácio do Planalto é
tendo algum dos irmãos aí na disputa. Mas o que acontece é que o Eduardo também não está colocando na conta a chance dele ser cassado, né, Débora e Carol? Existe aí no Supremo Tribunal Federal esse processo que ele já foi denunciado e que a chance de cassação é grande, além do que o Hugo Mota, presidente da Câmara, também barrou aquela manobra do PL para tentar evitar as faltas do Eduardo. E também tem processo no Conselho de Ética, enfim, tem muita frente ali negativa para o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, frente negativa para ele ficar, que possibilita a inegibilidade dele, tem processos também, né? Correndo na justiça. Sim, tem esse processo no Supremo Tribunal Federal de Coação, que ele já foi denunciado, ele, Paulo Figueiredo, então essa condenação deixa ele de fora de qualquer disputa, porque ele será cassado se for condenado, né? E além disso tem esse mau humor geral do Congresso com o Eduardo Bolsonaro, depois dessa série de ameaças ali que ele fez às autoridades e que essa pressão que ele vem fazendo em relação à anistia, de não abrir espaço para qualquer negociação, isso tem isolado cada vez mais o deputado federal, Débora. Bela Megali, muito obrigada, viu? Beijo, até semana que vem. Obrigada a você, a Carol, aos ouvintes e até segunda. Desculpa. Beijo, Bela. Terça. Bela Megali, terça e quinta, sempre depois do Repórter CBN de 7h30. Até.